Aí, pessoal, um abraço a todos e agora é com o Matoso aqui na TV Grã-Pará, canal 14.1, meus amigos. As convenções são lá para julho. Eleição 2022 e a gente não deve fugir. Não adianta, negócio de política, é um bando de político nojento. Pois é, quando a gente não vota, não participa, não debate, não fica atento, sem fanatismo, sem ódio, a gente precisa entender que é dali que vem as políticas públicas. E se eu me omitir, se eu ficar aí escondido, eu vou continuar elegendo político nojento, como isso eu ouvi no meio da rua. Tá entendendo? Eu vou falar hoje, eu tenho uma entrevista que eu gravei com o Major Marconi, ele se anunciou como pré-candidato ao governo do Estado. Mas as danças das cadeiras das eleições estão sendo anunciadas por aí. Já eu converso com o Major Marconi. E no futebol? A Tuna tá mal. Empatou com o Fluminense, continua na lanterna, é Série D. Empatou com o Fluminense do Piauí, que é segundo colocado. Mas o Castanhal deu de 3-0 no 4 de julho lá no Piauí. O time do professor Robson, né? E tá aí o Castanhal firme no terceiro lugar, está no G4. Mas a Tuna precisa vencer, porque senão a partir de agora começa a complicar. Já na Série C, o Clube do Remo, jogou bem, não sei o que e tal, mas perdeu. Essa história, eu não vou me enganar. Quando eu fico ouvindo esses comentários, não, esteve bem, mas perdeu, pô. Uma vez jogou bem, perdeu. 2 vezes jogou bem, perdeu. 3 vezes joga bem, perde. É melhor jogar mal e ganhar, pô. Vocês me desculpem. O fato é que o Remo acabou perdendo para o Brasil de Pelotas e caiu do 7º para o 11º lugar. Já o Paysandu, do 11º lugar, foi para o 6º. E veja os gols aí. 4-1, os comandados do professor Márcio Fernandes. É isso que eu conheci como Marcílio, jogando na ponta esquerda do Paysandu nos anos 1980. Tá aí, 4-1 para o Paysandu, resultado importante sobre a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. O Paysandu agora é o 6º lugar e está grudado nos outros. Com um detalhe, o Paysandu tem 9 pontos, já marcou 12 gols, sofreu apenas 4 e tem um saldo sensacional de 8 gols. Para vocês terem uma ideia, o líder da Série C é o Mirassol, com 10 gols e tem um saldo de 5 gols, portanto perde para o Paysandu. Só que o Mirassol tem 4 vitórias e o Paysandu tem 2. Portanto, o Paysandu precisa vencer mais, não só o Paysandu, mas o Remo também, porque as vitórias são os primeiros itens, os primeiros critérios de desempate. O Paysandu está lá embolado. Meus amigos, é o seguinte, eu vou agora chamar uma conversa que eu fiz com o Major Marconi. Ele é pré-candidato ao governo do Estado. Em princípio, se coloca como Bolsonaro. Eu até falo, Bolsonaro lá e Helder aqui, só tem um detalhe. O Paulinho da Força, que é o homem que comanda o Solidariedade... Mas peraí, vamos à entrevista primeiro com o Major Marconi, depois eu digo essa história aí. Conversa, puxa conversa. Major Marconi, tem que dizer assim, pré-candidato ao governo do Estado do Pará. Solidariedade número 77. Então, quer dizer que com a sua presença quebra o discurso que está aí, Bolsonaro lá e Helder aqui. Quebra todo esse discurso, nós temos um propósito diferente e, como tenho dito em algumas reuniões, é água e azeite. Água e azeite. Não se mistura. Pois é, porque isso é uma fala que a gente tem ouvido, né? Até pela força, ninguém pode negar, do governo do Estado, e com o número de partidos que nós temos, só se apresenta aqui rigorosamente uns 5 ou 6 que não estariam com o governador. O seu não está, por exemplo. Claro. Nós não estamos caminhando junto com o governador porque são propósitos diferentes para o Estado do Pará, Matoso. Uhum. Nós temos um Estado rico que infelizmente não consegue transferir suas riquezas para o povo mais humilde do Pará. Nós temos problemas crônicos dentro do Estado do Pará que precisam ser solucionados com uma atitude, com compromisso com o cidadão paraense. Matoso, o Estado do Pará, ele precisa de uma renovação, de novas ideias dentro da política paraense. Ideias que possam impulsionar tudo aquilo que hoje está adormecido dentro do Estado. As nossas potencialidades estão cada vez mais sendo esgotadas e também sendo colocadas dentro de uma caixa por um grupo político que não deixa o Pará crescer.
E o senhor, major do Exército, é isso? Major do Exército. Há quanto tempo o senhor está nessa lida política? Como foi, o que o levou a vir como candidato ao governo agora? Major Matoso, eu fiquei 22 anos da minha vida no Exército e pude ter várias experiências. Entrei no Exército com 16 anos e desses 22 anos, quando tive a oportunidade de concorrer a cargo eletivo no município de Ananindeua, passei a reserva ao assumir o mandato de vereador. Então tive uma experiência no parlamento do município, uma curta experiência, mas lá pude perceber que, não diferente do que acontece hoje do Estado, já se vivia aqui, e essa situação que se vive hoje, dentro do Estado do Pará, já se vivia lá em Ananindeua naquele período, né? Então, e depois desse período, essa experiência no parlamento, fui empresariar, sou empresário, eu sou um cidadão comum, trabalhador, como todo cidadão paraense, e que agora nós temos, estou lançando o meu nome, emprestando o meu nome numa pré-candidatura ao governo do Estado, para que a gente possa mudar esse cenário que se vive hoje dentro do Estado. E como é que tem sido as suas andanças pelo interior do Estado do Pará, que é gigante, para um candidato para enfrentar o que está aí? Eu tenho dito para algumas pessoas que eu fico maravilhado cada vez mais com o meu Estado, pelo povo que tem, pelo povo trabalhador. Mas fico triste ao mesmo tempo de ver o povo trabalhador, sofrido, precisando de coisas básicas, mínimas, que não consegue o acesso, não consegue atendimento médico, né? Os nossos jovens estão abandonados no Estado, né? Então, isso tem me incomodado muito nessa oportunidade que estou tendo de andar todo o meu Estado novamente. Pois é, mas quando a gente vê assim a força não tem jeito, gente, de falar. Na verdade, é o seguinte, com todo respeito, o senhor me permita. Claro. Me permita a professora Shirley Alves, do PROS, me permita o senador Zequinha Marinho, mas ninguém pode negar a força, o poderio bélico eleitoral, vamos assim dizer, do governador Helder Barbalho, que a gente vê aí, prefeitos, vereadores, deputados, todo mundo com ele. Como é que o senhor vai... Eu sei que o senhor é homem de luta, de guerra, de batalha, não é major do Exército à toa, acostumado a essas lidas. Mas aí é no voto. Como é que vocês vão enfrentar um negócio desse? Como é que você está preparado para isso? Matoso, nós vamos ter a pior eleição de todos os tempos no Estado do Pará. E tenha certeza que será a pior eleição que o Brasil vai ter este ano. Nós temos todo esse poderio bélico que você está falando contra propostas e propósitos para o Estado. Nós vamos enfrentar essa guerra fazendo um compromisso, um acordo com o povo paraense. Eu não faço acordo com o prefeito e com aqueles que estão se apropriando de recursos públicos em detrimento do povo paraense. Eu coloco o meu pé na lama, Matoso. Eu vou caminhar junto com o meu povo. E é assim que nós vamos enfrentar aqueles que estão no poder há muitos anos, se aproveitando do poder. O meu acordo é com o povo paraense. Como é que o senhor tem espaço na mídia? Meu espaço na mídia... Que é fundamental, na comunicação como um todo. Por ocasião da eleição, o nosso tempo ele é reduzido. Isso que ele perguntar. Qual é o tempo? Mas Meu nome é Enéas. Não. É esse tempo tem mais? Não, o partido ele tem um tempo considerável, que vai variar hoje de 30 segundos a 1 minuto. Então nós vamos procurar nesse período de passar a mensagem e o propósito que nós temos para o Estado. Bom, o senhor já colocou algumas questões ali, como é que vai ser essa caminhada com o povo em si, enfim. Mas em síntese, quando eu uso, isso é normal, tá? Isso é normal quando a gente fala, eu sempre, porque às vezes a pessoa, o cara está falando mal, tá? Não é falando mal. Ninguém pode negar a máquina publicitária do governo do Estado. Ninguém pode negar. O governador Helder Barbalho, ninguém pode negar. Então você enfrentar esta máquina, tem gente que tem e não sabe usar. E ele sabe usar bem. Tá certo? O senhor falou que vai marchar com o povo, enfim, mas de uma forma concreta. Eu vou enfrentar, vou buscar ir para o segundo turno assim. Como? Eu vou buscar, Matoso, levando para o cidadão paraense os nossos propósitos e as nossas propostas. Quando você diz que nós temos, que o atual governo tem toda uma máquina e tem um império de comunicação muito mal utilizado,
porque o povo paraense precisa de formação e informação e não de propaganda. Ele precisa ser formado e informado. Então, eu não tenho esse recurso. Eu não tenho meios de comunicação para tentar equilibrar esse jogo. A única forma que nós temos de equilibrar esse jogo, Matoso, é a gente estando do lado do povo paraense. É caminhando com o povo paraense. É assim que nós vamos fazer a eleição. Quero andar e quero ouvir as sugestões do povo paraense e dar voz para o povo paraense. Bom, tem Major Marconi, do 77, Solidariedade. Foi anunciada a professora Shirley Alves, do 90, do PROS. Tem a doutora Sofia Couto, que é do 35. Brasil 35. Brasil 35, era o Partido da Mulher, né? É. E tem o senador Zequinha Marinho. Vocês acham que dá para chegar no segundo turno? Matoso, quem vai dizer se vai chegar ou não vai chegar é o povo paraense. No dia 2 de outubro, o povo paraense vai ter que fazer uma escolha. Ele vai ter que fazer a escolha se tudo que está aí está bom, se é o que ele quer, ou se ele deseja um novo Pará. Essa decisão, para qualquer pré-candidato ou candidato afirmar, é difícil. Uhum. Mas o dia 2, na hora que se abrirem as urnas, nós vamos ver o que o povo paraense quer para o seu estado. Perfeito. É uma conversa inicial, uma apresentação. Fico com uma satisfação muito grande em recebê-lo aqui. Eu queria ouvir as suas considerações finais na condição de pré-candidato. Major Marconi, pré-candidato ao governo do estado pelo Solidariedade, número 77, aqui no Agora é com Matoso. Eu falo para todo o povo paraense e todos os seus ouvintes, aqueles que nos assistem. O Pará precisa de uma transformação. O Pará precisa se reinventar. Nós precisamos gerar emprego e renda para o povo paraense. Nós temos um propósito para o povo paraense. Esse propósito paira pelo conhecimento, pela valorização dos nossos jovens, pela reformulação da saúde, pela verticalização dentro do nosso estado, do que nós produzirmos. E nós temos que ter a capacidade de falar com o mundo, para que o Pará volte a ser protagonista dentro do cenário nacional. Hoje o nosso povo sofre, hoje o nosso povo não tem atendimento médico, está morrendo, e a pandemia provou isso. Hoje o nosso povo precisa trabalhar, as pessoas precisam ganhar o seu salário, precisam ter um resultado junto dos seus familiares, e esse propósito que nós queremos levar para o povo paraense. Tá bom, então, Major Marconi, quero deixar bem claro, nós já formulamos convite, fomos procurados também pela candidata Sofia, entrevistamos no início a professora Shirley como presidente do PROS, quando foi anunciada aqui, mas como pré-candidata ao governo ainda não, já está convidada, o senhor Zequinha Marinho, senador, também, e é lógico, o governador Helder Barbalho pode depois dizer, ele só leva que é contra, não vê a favor, não tem isso. Major Marconi, obrigado. Obrigado a você, Matoso, grande abraço a todos. Conversa, puxa conversa. Meu caro Major Marconi, essa é que é a situação. Nada está definido, é por isso que essa história de dizer eu sou pré-candidato é a que vale, porque muda tudo, tudo pode mudar. Inclusive no Senado, por exemplo, uma pesquisa apontou aí o Mário Couto em primeiro lugar, depois o Pioneiro, tem o Flecha, depois o Faro. Já apareceu na imprensa dizendo que o Faro teria pressionado o Helder, querendo o apoio dele e não no Pioneiro. Aí já apareceu o Pioneiro dizendo para o doutor Daniel que tem que apoiar ele. Mas acontece o seguinte, o Pioneiro foi leal ao Helder. Olha, esse negócio de botar na parede, não é bem assim. O fato também, meu querido Major Marconi, que depois da entrevista nós tomamos conhecimento que Paulinho da Força, que comanda o Solidariedade, já está assim de novo com Lula. E aí? Vamos aguardar o desenrolar dos acontecimentos. Um abraço. A repetição deste programa é nesta terça, 10 de maio, aqui no canal 14.1. 7h30 da manhã. Até lá.